Vamos trazer as informações em tempo real aqui no nosso Jornal do Piauí, saudando Elivaldo Barbosa e Lívia Pessoa. Lívia, boa tarde para você. Boa tarde, Joelson, Elivaldo, quem está em casa conosco. Elivaldo Barbosa, uma ótima tarde, Elivaldo. Olá, Joelson, boa tarde. Lívia, boa tarde para você que está em nossa companhia. Elivaldo, você conversou hoje com o prefeito da cidade de Teresina, Silvio Mendes. Elivaldo. É verdade, Joelson, conversamos, fomos recebidos pelo prefeito Silvio Mendes no gabinete do Palácio da Cidade, inclusive nós flagramos, conferimos até conversas do prefeito com a equipe que está sendo encarregada, até por decreto, de realizar um minucioso levantamento sobre a situação fiscal da Prefeitura de Teresina, como secretários como de Finanças, Edgar Carneiro, da Administração, Marcos Elvas, que estão trabalhando diariamente no sentido de levantar todos os débitos, toda a situação financeira da Prefeitura. E olha, a situação ontem já era dada como grave, com uma dívida estimada em R$1 bilhão, hoje a dívida triplicou. Vamos trazer aqui informações para você. Ontem o prefeito publicou um decreto que dá uma ideia da situação a ser vivida pela Prefeitura de Teresina. O decreto do prefeito tem o objetivo de criar uma comissão para analisar o equilíbrio fiscal e financeiro da cidade de Teresina. E tem a seguinte composição. Ela é composta por integrantes de secretarias estratégicas da Prefeitura de Teresina. Vamos colocar a outra informação com a composição. Jová Alencar, secretário de Governo, Marcos Elvas, secretário de Planejamento, Edgar Carneiro, secretário de Finanças, Marco Antônio Aires, secretário de Planejamento, e temos ainda outros integrantes da comissão, Ismael Silva, secretário de Educação, Charles Silveira, que é presidente da Fundação Municipal de Saúde, e Virgínia Gomes, que é PGM, que é a procuradora-geral do município. Essa equipe vai trabalhar na tentativa de encontrar soluções para um problema na cidade de Teresina, que é essa questão das finanças. A comissão vai montar um plano até o dia 15 de maio, com medidas de contenção de gastos. E aí tem um tempo de validade no trabalho dessa equipe. Essa equipe trabalha por 6 meses e a necessidade de manutenção da equipe se estende por mais 6 meses, o que dá a nós uma ideia de pelo menos 1 ano de trabalho em torno das contas a serem ajustadas na Prefeitura de Teresina. O decreto tem validade de 6 meses, como falei, o objetivo, os pontos críticos a serem combatidos. Desequilíbrio financeiro e dívidas a serem saldadas, que podem chegar a 1 bilhão, e hoje o prefeito deu um novo valor. 1 bilhão é o que estava no decreto, mas ele apresentou um novo valor hoje. E o outro ponto a ser atacado, a renegociação de contratos, dívidas judiciais e extrajudiciais. Depois da publicação desse decreto, o prefeito falou pela primeira vez com Elivaldo Barbosa. Vamos ver. Você foi testemunha das informações que me chegaram na sua presença, dado pelo setor financeiro da Prefeitura. Então, não pode ficar dúvida em gestão pública, principalmente quando se trata de dinheiro, que é uma ferramenta para se cuidar da cidade e resolver o problema das pessoas. Então, veja, não me assusta, porque é preciso que a gente não tenha medo do que tem a enfrentar. É preciso ter experiência, é preciso ter uma equipe responsável, é preciso ter perseverança e saber qual é o rumo a ser tomado. Então, as medidas que nós tomamos nos primeiros meses, janeiro, fevereiro, março e abril, 4 meses, não foram suficientes para poder levantar todas as questões pendentes do sentido de orçamento e de financeiro da Prefeitura de Teresina. Foram levantados 3.570 e poucos processos, contratos, que por lei eu sou obrigado a mandar para o Tribunal de Contas, e foi feito, sob pena de eu ser acusado de omissão. Naturalmente, o Tribunal de Contas, que é um órgão de controle, vai analisar, devolver aquilo que não mereça ser considerado, para poder saber e dar orientação que é que a Prefeitura deve fazer com o que está devendo às pessoas, a fornecedores. E, naturalmente, as prestações de contas, que mensalmente toda a Prefeitura no Brasil inteiro manda para o Tribunal de Contas e para a Câmara, cabe a esses órgãos fiscalizarem, não é? Mas chegamos numa situação que nunca na história da Prefeitura de Teresina está sendo enfrentada agora. E é preciso que a cidade tome conhecimento, porque eu não tenho nenhuma dificuldade de explicar por que continuou o buraco na rua, por que a gente conseguiu limpar mais ou menos a cidade, o remédio que está chegando é preciso melhorar. Então, várias ações para cuidar de uma cidade e dar ao cidadão que paga essa conta, com impostos cada vez mais caros,
ele quer de volta o dinheiro que ele aplicou na gestão pública. Então, veja só, a soma do que me chegou aqui, e tem mais coisas ainda pendentes, porque esse levantamento não se findou de ser feito, mas a Prefeitura de Teresina está devendo aproximadamente 3 bilhões de reais. Vou repetir, 3 bilhões de reais. Eu tinha dito um pouco mais de 1 bilhão. Mas eu fui atrás, já que houve uma politização, estão me dizendo que eu vou convocar da Câmara. Eu não tenho nenhum problema, nada a reparar. E minha vida, seja como cidadão, seja como gestor público, nada a temer, absolutamente nada. Estou sendo ameaçado sob de processo. Faça o que você... Por quem? Não vou ficar... Porque aí gera uma polêmica e foge do assunto. O que eu quero prestar conta a Teresina, aos teresinenses, é que a Prefeitura de Teresina está devendo, já levantado, aproximadamente 3 bilhões de reais. Isso é metade do dinheiro que se gasta durante todo o ano para cuidar da cidade. Praticamente a metade. O orçamento da Prefeitura é de 6 bilhões e 400 milhões de reais. Eu vou dar as contas mais detalhadas, as maiores. Restos a pagar. O que foi? Foi o que foi contratado, entregue e não pago. 480 milhões de reais. Consignações que foram usadas e não pagas, 280 milhões de reais. Com outras despesas, terceirizado 212 milhões de reais. Isso aqui está na Justiça. E é preciso renegociar e pagar a quem está devendo. Só a Fundação Municipal de Saúde, com medicamentos e outros insumos para fazer os hospitais funcionarem, está devendo 110 milhões de reais. Está devendo, do ano passado. Encerrou o mês de dezembro, devendo 110 milhões de reais. Muitas empresas estão quebradas, porque confiaram e não receberam. Então, 2 empréstimos. O Banco do Brasil, 570 milhões de reais. O BRB, um banco de Brasília, mais 100 milhões de reais. A Caixa Econômica Federal está devendo à Prefeitura de Teresina 275 milhões de reais. CAF é um banco interamericano que teve um empréstimo anterior, 123 milhões de reais. O BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, 202 milhões de reais. O IPMT, que é um órgão dos servidores, não houve o repasse durante um período mais longo, 502 milhões de reais. Ao IPMT, que é do servidor, tem que pagar. FGTS, 8 milhões de reais, direito trabalhista. INSS, 4 milhões de reais. Essa é a conta. Se você somar tudo, você chega aproximadamente a 3 bilhões de reais. 1, 2, 3 bilhões de reais. Essa conta que tem que ser honrada, aquilo que for correto. Então, daí, as medidas não foram suficientes, que foram tomadas. Ontem foi publicado um decreto com a Procuradoria do município, Secretaria de Planejamento, Finanças, Saúde, a Fundação e a Educação, por serem as 2 secretarias maiores. A Saúde tem metade da folha. Só a folha de pagamento da Fundação Municipal de Saúde é um pouco mais de 80 milhões de reais. Juntando a folha de pagamento de todos os servidores municipais efetivos e os terceirizados, são aproximadamente 6 mil, você chega aproximadamente a 200 milhões de reais mês. É a folha de pagamento que a Prefeitura tem que ter todo final de mês para pagar a quem presta serviço à cidade. Esse é o drama que a gente vive. E é preciso que a cidade tenha conhecimento, porque essa cidade pertence, esse dinheiro e essa dívida, a todos nós. A Prefeitura está parada, estagnada, a repercussão dessa dívida na gestão do município? Não vou dizer que esteja parada, porque é preciso continuar, tem que olhar para frente. Isso aqui é passivo, é preciso estar preocupado com isso, honrar o que foi assumido, mas a cidade continua, a vida continua. O remédio tem que estar no hospital, a educação tem que estar, o professor na sala de aula. Só professor, nós contratamos mais de 300 professores e pessoal administrativo. Na saúde, foi obrigado a contratar mais de 1.000 pessoas
médico, enfermeiro, dentista. Por quê? Porque os que estavam lá eram a título precário, eles não tinham feito concurso. E nós aproveitamos um concurso que foi feito na gestão passada. Ora, a gestão pública ela é impessoal. Então, não fomos nós que fizemos concurso, mas no meu tempo nós fizemos 36 concursos. E é preciso honrar aqueles que fizeram concurso, que estudaram, passaram e tem que ser nomeado. Prefeito, houve cancelamento de empenhos no ano passado? Muitos. Só na saúde, eu repito, foram cancelados empenhos e resta a pagar 110 milhões de reais. Só a Fundação Municipal de Saúde. É um indicador de possíveis desvios? Não vou ser leviano de fazer uma afirmação desse tipo, mas é preciso verificar aquilo que foi feito de forma correta e aquilo que não merece ser pago. As dívidas com os bancos serão renegociadas? Nós já estamos renegociando, já estivemos já com o Banco do Brasil, até porque o financiamento da dívida, ela custa à Prefeitura 32 milhões de reais mês. Isso significa praticamente quase 500 milhões de reais ano. Quase meio bilhão de reais de um empréstimo, que o BB500. Foi feito o que com ele? Quais são as obras que foram feitas? Tudo isso tem que ser investigado. Os vereadores cobram respostas da Prefeitura. Como é que o senhor encara essa reação da Câmara Municipal? É papel dos vereadores. Eles têm que fazer isso. E é preciso prestar esclarecimento aos vereadores e ao cidadão. Não é só o vereador. O vereador também. Ele foi eleito pela população esperando que ele exerça seu papel e que ele esclareça esses fatos. Então, a Prefeitura pedirá esclarecimentos também à Câmara em relação à fiscalização da gestão passada? Não, é o contrário. A Câmara é quem tem que pedir explicações. O envio desses processos para o Tribunal de Contas é porque, ao que me consta, a Câmara não tem uma equipe técnica que possa analisar mais de 3 mil processos. O Tribunal de Contas tem. Então, o que foi planejado é que nós enviamos para o Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas vai fazer a avaliação e o que ele encaminhar para a Prefeitura, nós vamos encaminhar à Câmara. Do jeito que ele mandar para nós, será encaminhado para a Câmara. Prefeito, diante desse quadro, que providências podem ser adotadas no curto e médio prazo? Todas forem possíveis, todas. É o que se chama cortar na carne. Então, qualquer nomeação está suspensa, vamos ter que, infelizmente, dói no coração, mas vamos ter que conter despesas com pessoas, com gente. E aí, infelizmente, o serviço terceirizado, que é importante, vai ter reflexo nele. Tivemos ontem à tarde uma discussão com a Fundação Municipal de Saúde, que tem mais da metade da despesa com o pessoal, está lá na saúde. E é preciso que a gente tenha esse entendimento de que a saúde é um direito básico. Muita gente não pode pagar médico, nem pode comprar remédio. É preciso que a gente encontre uma forma, por mais doloroso que seja, para que tenha solução de curto prazo. Eu tinha feito uma projeção da gente ter esse equilíbrio financeiro aqui em dezembro, no final desse ano. Nós estou vendo que está mais difícil do que eu pensei. Isso afeta o custeio da máquina a ponto de comprometer serviços essenciais? Compromete, claro. Claro que compromete. Porque qual é a empresa privada que vai fornecer correndo o risco real de não receber pagamento? É porque aqui tem cada coisa. Eu vou te contar um caso. Teve uma senhora, eu vou dizer o nome, a dona Toinha, que ela tem uma empresa, uma construtora pequena, e foi no ano passado, foi pedido que ela fizesse um asfaltamento de algumas ruas aqui na Zona Sul. E ela veio falar comigo com 2 noras, que é quem toma de conta dessa construtora pequena. Aproximadamente 500 mil reais que ela fez de asfalto na Zona Sul. Só que foi de boca. Não tem papel, não tem empenho, não tem nada. E eu disse, olha, infelizmente a gente não pode, não, eu vou quebrar. Isso dói no coração, mas a senhora vai quebrar. Porque eu não vou fazer um processo que não seja verdade. E a senhora foi enganada, como muitos outros foram enganados. A Prefeitura vai cobrar responsabilidades em decorrência dessas contas? Onde couber. Eu acho que é o papel, principalmente do Tribunal de Contas, do Estado e alguns, talvez, da União, porque alguns são se fez algumas coisas que não deveriam ter sido feitas com recurso federal. Então, o que é federal? O Tribunal de Contas da União, o que for estadual, municipal, Tribunal de Contas do Estado. Agora, funcionamentos de setores como educação, escolas, saúde, unidades básicas, hospitais. Eu não posso imaginar parar isso.
Não vai parar, garanto que não vai. A escola vai continuar funcionando, a merenda escolar tem que chegar, a saúde tem que funcionar e atender as pessoas no limite. É preciso fazer e ter essa compreensão. Mas eu vou te dar outro exemplo do que não deveria ter sido feito. É o exemplo do que não se deve fazer. A Secretaria de Educação tem 323 escolas, entre creches e do ensino fundamental. Tinha um sistema de segurança que não funcionava. E um contrato de R$1.800.000 mês. E ele não funcionava. Ora, não precisa ser inteligente para entender. Quando eu procurei ver o sistema, numa visita que eu fiz à SEMEC, o provedor estava numa sala fechada. Serve de quê? Nada. Então, por que esse sistema? E é importante que ele funcione. Porque os pais podem acessar a escola, podem saber onde é que estão seus filhos, o diretor pode verificar sábado, domingo, à noite, qualquer hora, como é que está a escola, que ele é responsável por ela. E não estava funcionando. E tinha mais de 500 seguranças, seja policial, seja vigia, também uma redundância de segurança que, na verdade, não existia. Então, foi o que a gente fez. A empresa fez o que eu pedi para fazer, sob pena de romper o contrato. Ou não. E são dos amigos meus, eu não estou aqui para fazer por amizade, eu estou aqui para prestar serviço à população, que confiou a mim o cuidado com a cidade. Então, eles fizeram o que era necessário fazer. Agora tem segurança eletrônica e nós dispensamos, naturalmente, os vigias que não dão segurança. Você sabe que chega uma quadrilha, a primeira coisa que faz é pegar o vigia. Resultado, em dispensar os vigias, a despesa que se tinha com o pagamento deles, eram mais de 500, deu para pagar o contrato da segurança eletrônica. E qual é o resultado disso aí? Você economizou R$8 milhões ano, um pouco mais, apenas com a atitude de quem fiscaliza o dinheiro público. Prefeito, situação de emergência, como o decreto que houve na saúde, será prorrogado ou pode envolver também outros setores da Prefeitura? Não, espero que fique na saúde, mas foi prorrogado já, por mais 90 dias. É necessário que continue. E a equipe que coordena os custos, coordena as despesas, coordena a situação que o senhor determinou ontem do decreto, vai atuar até quando? Qual será a missão dessa equipe? Eles têm um prazo até o dia 15 próximo para me dar resultado, me dar caminhos, me dar luz e, naturalmente, a decisão final é minha. Afinal de contas, é assim que a regra impõe. Quanto menos traumática, melhor, mas com certeza serão tomadas medidas amargas. É preciso que a gente entenda isso. E me perdoem aqueles que forem alcançados por essas medidas que eu não gostaria de tomar. O senhor falou aí na nomeações, novas nomeações canceladas, isso atinge o setor de pessoal. Passa no radar da gestão uma reforma administrativa de enxugar a estrutura atual? Não, acho que uma reforma administrativa, a gente fez uma, nós extinguimos 5 secretarias, está se mostrando que não foi suficiente, mas é possível desativar a secretaria, sim, é possível. Se as medidas não forem suficientes, o que a gente não pode é dar prejuízo a quem vendeu e a quem confiou. E o prestígio da prefeitura precisa ser retomado. O fornecedor precisa ser respeitado, porque, afinal de contas, a diferença do privado para o público é que a prefeitura está devendo R$3 milhões, mas a porta continua aberta. E uma empresa privada não, ela fecha e causa desemprego e desespero em muita gente. A gestão passada será responsabilizada por essa situação fiscal? Quem? A gestão passada, a gestão que o senhor sucedeu. Não sou eu que tenho esse papel e me constrange muito. Eu não gostaria de estar aqui cuidando disso, mas isso se deve, é responsabilidade do Tribunal de Contas do Estado e da União. O prefeito Silvio Mendes falando que já o Tribunal de Contas é que vai apontar aí responsabilidades eventuais, mas as declarações, a fala de Silvio Mendes, a entrevista concedida a Elivaldo Barbosa, aponta para um caminho complicado da Prefeitura de Teresina. Vamos falar a respeito de alguns pontos. Primeiro, desativação de secretaria. Não falou sobre reforma administrativa, redução maior, já foi feita uma reforma entre uma gestão e outra, mas não há, talvez, em outras palavras, Elivaldo, algumas secretarias não tenham condições de funcionar.
É verdade, Joelson. Olha, na estrutura atual, na reforma administrativa, ainda na transição, até comentávamos isso ontem, várias secretarias já foram subtraídas. Por exemplo, a Secretaria da Economia Solidária foi incorporada pela SENDEC, a SAAD, o Sul, ficou só uma mesmo, Sudeste ficou só uma. Então, a Secretaria de Desenvolvimento, de Produção Agrícola, também passou a ser incorporada somente na Superintendência de Desenvolvimento Rural. Veja, até as secretarias menores, Joel, as secretarias menores, elas já funcionam com um orçamento muito reduzido, um corpo técnico de cargos comissionados também muito pequeno. Então, talvez o impacto, a não ser que os estudos apontem, não é, Lívia? Os estudos indicam, não, aqui tem um impacto sim, mas o impacto seria mínimo possível. Então, é difícil promover uma reforma administrativa, a não ser que envolva áreas essenciais, fundamentais, que não está no radar da Prefeitura e nem do prefeito Silvio Mendes. Agora, é complicado até cortar na carne essa extensão desse corte, porque a Prefeitura já tem uma estrutura bastante enxuta. Elivaldo, outro ponto que chamou a atenção, Lívia acompanhando também com a gente a entrevista, pessoal. O prefeito disse que contratação de pessoas está agora comprometida. E pede até uma desculpa antecipada àqueles que forem alcançados por essa medida. Porque acaba, Joelson, sendo a primeira medida para poder conter qualquer gasto a mais. Até o momento, essa folha de pagamento que o prefeito fala constantemente, ela vai ser mantida, até inclusive com convocação de concursados, com aqueles que terceirizados que prestam serviços essenciais, como é o caso da saúde, da educação, da limpeza urbana, mas aqueles novos cargos que poderiam futuramente ser ocupados, como na comunicação ou na Secretaria da Mulher, da Juventude, vão ter que esperar por um certo momento, até que a Prefeitura consiga ter um horizonte mais claro de como serão a efetivação dessas dívidas e como que vai ser essa gestão de despesas tão exorbitante. 3 bilhões não é somente metade do orçamento anual do município de Teresina, é também metade das dívidas do INSS, se a gente for fazer um paralelo. Então, 3 bilhões de reais é muito dinheiro e que faz com que, de certa forma, haja uma paralisação nesses serviços. Então, todo tipo de poupar essa conta municipal é necessário. Nesse momento vai ser nessa convocação de novas pessoas, novos funcionários para a Prefeitura de Teresina. E aí, vamos falar aqui sobre algumas outras partes, né, dessa fala do prefeito Silvio Mendes, que mostra um pouco de no mínimo, uma desorganização das questões. Pessoas que prestaram serviço sem um processo, né, fizeram lá um entendimento que... Bota precário nisso o contrato, né? De boca. Exatamente. A gente falou aqui a respeito de como é que funciona essa questão do empenho ontem, né? Que as pessoas prestam serviço, a Prefeitura reconhece isso tudo dentro de um processo claro e transparente. E, de repente, algumas pessoas foram à Prefeitura dizendo que prestaram serviço sem que houvesse um processo claro de como é que seriam esses pagamentos. Esses, o prefeito já disse que não vão ser pagos. E os outros... o que estão aí para serem pagos, porque já são dívidas reconhecidas, tem um que chama a atenção, Elivaldo, o do IPMT, o da Previdência, que é a parte, a contribuição que a Prefeitura tem que dar para o fundo para garantir aposentadorias e pensões para as pessoas que prestaram serviço à Prefeitura de Teresina. R$500 bilhão. É uma dívida enorme, talvez a maior, né, da Prefeitura. Isso que significa o quê? A parte da contribuição do servidor referente a patronal, ou seja, a Prefeitura deixou de repassar a parte que cabe, uma parte é do servidor mesmo, corta ali no contra-cheque, desconta para o IPMT. A outra parte é a contribuição da Prefeitura, do Poder Executivo, para formar o Fundo de Previdência. E além, claro, da outra parte que vai para a assistência à saúde do servidor do município. Então, é uma dívida enorme. Não sei se isso, a extensão, a repercussão direta no equilíbrio financeiro do IPMT, que é um órgão, não é tão antigo assim, mas sempre teve como característica o equilíbrio, superávit em suas contas, se isso pode, de algum modo, afetar as pensões e aposentadorias dos servidores que são vinculados à Prefeitura. Bom, e vamos lembrar, como o Elivaldo explicou, uma parte da contribuição é feita pela Prefeitura. Vamos fazer uma poupança para os servidores quando se aposentarem e tem uma aposentadoria. Como é que se forma? Uma parte a Prefeitura paga, outra parte o próprio servidor paga descontado nos seus salários. Junta essa conta e aí forma o que vai ser o caixa da aposentadoria futura.
E aí, se tiver algum tipo de verificação sobre o desconto do trabalhador foi descontado e não foi pago, aí a coisa se torna ainda mais complicada. Então, uma série de questões. O fato é que as contas do prefeito chegam a 3 bilhões de reais pelas contas. E perceba, Elivaldo, que apesar de algumas medidas adotadas, Líbia, já falando aí a respeito da questão do não convocações, revisão de alguns contratos, esse contrato das escolas, dos vigias, um negócio impressionante. Percebo que ele deixa na fala, ele diz, olha, ainda não sabemos direito o que fazer, mas a equipe tem até o dia 15 de maio, tem uma semana, para dizer, me dá uma luz, me dá um caminho para que eu tome uma decisão. Ou seja, aquela equipe de trabalho que saiu no decreto de ontem, com 7 integrantes ali encabeçando, mais 2 integrantes de cada pasta, né? Sim. Vai ter uma missão importantíssima nesses próximos dias. É um dever de casa que vai ser levado a todo vapor, Joelson, porque faz com que seja necessário também ter uma participação de quais pontos mais sensíveis precisam ser sanados imediatamente. Nós recordamos que no início do ano tiveram 1.000 garis que prestavam um serviço de forma terceirizada que não eram efetivos, né, que não realizavam esse serviço. Agora os garis, agora os vigias. Então, existem muitas contratações que não são efetivas, que não são correspondentes com os serviços, nem com os valores distribuídos. E esse é um pente fino que, se for aprofundado e for encontrados novos contratos irregulares, demonstra uma parcela preocupante dessa gestão municipal passada e como que essa gestão, a partir de agora, vai lidar com tudo isso. E é como a gente falou, primeiro é fazer com que haja contenção imediata desses contratos não continuarem e agora também evitar novas contratações, já que existe um volume tão grande de contratos, né, que não estão sendo legalizados, que não são legalizados. Bom, e aí a Prefeitura de Teresina, naquilo que eu pude também apurar, ainda persiste aquela preocupação da Prefeitura ser, nessa gestão, uma gestão de arrumação da casa e não propriamente uma de realizações de grandes fatos, vamos dizer assim. Existe essa dúvida, claro que tudo isso vai depender dos estudos. E um outro ponto, ele falou na entrevista sobre a cobrança feita pelos vereadores. O que eu pude apurar é que esse encontro deve acontecer logo, não deve ser uma coisa demorada. E também não deve passar por aquela convocação que obriga o prefeito a fazer, Elivaldo, a ir lá. Não, deve ser uma coisa cordial, mas um encontro mesmo com um foco no trabalho, para tentar fazer com que essa situação essas questões sejam apresentadas aos vereadores. Portanto, há um diálogo nesse momento entre poder legislativo e executivo para que esse encontro aconteça logo e que tenha esse contorno. Não é uma convocação, não é uma coisa hostil, mas é um diálogo com o executivo para tentar entender como é que estão essas contas. O fato, Elivaldo Barbosa, e é isso aqui que a gente pode afirmar, é que uma decisão de contenção excessiva gera repercussões políticas. Com certeza. Veja só que a crise já vem gerando repercussões políticas. Já há queixas com relação à qualidade da limpeza da cidade, a serviços que estão deixando de ser feitos conforme preconizam atribuições do poder público do município. Então isso já começa a repercutir na população e se desdobra também na Câmara Municipal. Não se trata aqui de, olha, a crise fiscal vai gerar já a formação de uma oposição forte na Câmara, acabou a lua de mel na relação do prefeito com a Câmara Municipal. Não se trata disso, pela gravidade até do problema e pela forma como ele pode atingir a população quanto à qualidade dos serviços públicos sob a responsabilidade da Prefeitura. Mas o tempo dirá como vai se acomodar interesses e relações administrativas e políticas envolvendo o Poder Executivo e o Parlamento. Com burburinhos já perceptíveis, Elivaldo, hoje na Câmara em plenário, alguns vereadores se manifestaram sobre esse, até o momento, até então, R$1 bilhão de dívidas e falando sobre essa possível contenção de gastos, como por exemplo o Venâncio Cardoso e também Dudu Borges, falando que queriam mais explicações sobre isso e que tipo de contenção, quais seriam as pastas que poderiam se prejudicar com esse tipo de redução. Essa é a principal dúvida dos vereadores. Essa é a principal dúvida. Como é que vai ser essa contenção? Se vai ter, como é que vai ser, né? Exatamente. Se haverá cortes ou não. E eu repito que eu apurei é que haverá esse encontro logo, quando eu digo logo é nos próximos dias, agora essa semana, esse encontro com os vereadores para encaminhar essas dúvidas.